Olá, segundo médio, tudo bem com vocês? Gente, hoje é apenas uma aula introdutória, tá? Nós vamos continuar falando sobre o romantismo, porém agora a gente vai falar sobre a prosa romântica, que foi, assim, de fundamental importância para o contexto da literatura brasileira, tá? Essa prosa romântica se difundiu, né, principalmente através dos folhetins. Os folhetins eram periódicos, né? Então, a gente, se a gente for pensar que naquela época não existia televisão, não existia internet, não existia nenhum tipo de entretenimento, os folhetins tinham justamente essa função de entreter. Então era o tipo de escrita, né, desses folhetins pode ser comparada como se fossem as novelas de hoje. Então a gente tinha uma história que tinham capítulos, né? Então, as pessoas ficavam super interessadas, ficavam esperando o próximo periódico para poder ler a continuação da história. Então, era bastante interessante, era a forma de entretenimento da época. Relembrando que eu já falei para vocês que o romantismo tinha como função popularizar a literatura, né? Então, isso, o folhetim era uma forma de popularização da literatura da época, né? Então as pessoas começavam a ler esses romances e com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais popular, uma linguagem que alcançava mais o público em geral, tá? Então, falando de coisas mais do universo nacional, né? Então, havia uma cultura mais nacionalista, mais genuinamente brasileira, então isso alcançava muito mais o povo, e os folhetins tinham justamente essa função. Então, muitos romances que nós conhecemos até hoje na literatura foram primeiramente divulgados nos folhetins, tá ok? Então, assim, a gente está falando de romances que são tipicamente nacionais, né? Então, é uma cultura genuinamente nacional. Então, é como eu falei para vocês, né? Como a gente conversou quando falamos de poesia. A gente está falando ali de problemas sociais que acontecem no Brasil naquela época, como a escravidão, né? E essa vontade muito grande de que aconteça o abolicionismo. A gente está falando ali da cultura do índio, né? Então, nós temos assim temas tipicamente nacionais, aquilo que acontecia no dia a dia, né? Ou mesmo aquilo que acontecia nos lugares mais nobres da sociedade, mas era algo mais palpável. Ao público em geral, tá ok? Esse tipo de prosa romântica, ela costuma ser categorizada em três tipos, tá? Então nós temos o romance indianista, o romance urbano e o romance indianista. Ou desculpa, indianista eu já falei, e o romance regionalista. Tá? Então, nós temos esses três tipos de romance. Esses romances, nós vamos ver as características um por um, tá? Então, é por isso que eu só vou. Hoje é só uma aula introdutória. E assim, o principal autor da prosa romântica, sem dúvida, é o José de Alencar. Então, livros que vocês sabem que né, alguns até vocês já leram e que caem no Enem até hoje são do José de Alencar. Primeiro que são obras-primas, né? Assim, eu sei que nem todo mundo gosta porque é um texto bastante descritivo, às vezes a linguagem é diferente da nossa, né? Mas se a gente for pensar que naquela época não tinha televisão, não tinha nada que era ligado à imagem. A imagem toda tinha que ser feita através da leitura. Então, por isso que é ricamente descrito, tudo é ricamente descrito. É a forma que o autor tinha de fazer uma imagem na cabeça das pessoas. E José de Alencar fez isso com primor. Né? Ele era o mestre da descrição. É, a sua prosa é interessantíssima, suas histórias são maravilhosas, né? E então, assim, o que às vezes vocês estranham um pouco ao ler uma obra dele, talvez seja a linguagem, porque realmente uma linguagem hoje, se comparado a uma linguagem do século XIX, é muito diferente. Porém, ele tenta simplificar ao máximo a linguagem para a época, tá? Então a gente consegue entender muito bem a obra dele.
tá bom? Então, é assim, são obras que eu recomendo. Lucila, Senhora, né? Entre outras, né? A gente vai falar um pouco mais das obras dele no decorrer da prosa romântica aí. Mas eu já adianto para vocês que a base do nosso estudo aí da prosa romântica é o José de Alencar, tudo bem? Então, por enquanto é só isso, tá, gente? Como eu falei para vocês, é só uma aula introdutória. Nas próximas aulas eu vou falando um pouco mais, com um pouco mais de detalhes sobre esse tipo de romance, tá bom? Então, beijinhos, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.